E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu quero começar esse episódio com a pergunta que é o título. Você tem um hobby? Uma atividade que você faça quando você não está trabalhando e que não tem relação com o seu trabalho? Porque eu me dei conta de que eu não tenho um hobby. Isso me fez pensar um pouco sobre a minha vida, que tem relação talvez também com o episódio passado. Então, se você não ouviu, pode ouvir. Mas eu queria falar sobre isso, sobre não ter um hobby e sobre como, na verdade, isso é uma tendência de quem é adulto nos dias de hoje. Eu nem digo só a minha geração, não. Eu acho que a minha geração, a geração antes da minha, pessoas adultas, jovens adultas até a meia idade, mais ou menos. Isso é um mal que nos afeta. Então, bem-vindos a mais um episódio de Tudo Pode Ser, o podcast onde tudo pode acontecer, porque eu não dei esse nome pra ele à toa. Isso sem querer virou minha frase de efeito, mas eu amei. Queridos ouvintes, quem diria que eu teria ouvintes um dia, mas eu tenho. E vocês são queridos, então, queridos ouvintes. Nesse final de semana que passou, sexta, sábado, domingo, eu fiquei doente. Ainda tô um pouco doente, na verdade. Peguei uma gripe esquisita. E aí eu fiquei em casa, meio de cama, meio descansando. E eu li um livro. Nesses 3 dias eu li um livro. É um livro que depois eu fui descobrir que tinha 500 páginas, porque eu li no Kindle, então no Kindle a gente não tem muita noção das páginas, né? Eu só sabia que ele era grande, mas depois eu fui ver no Google e falei, gente, 500 páginas eu li em 3 dias. Isso pode não ser muita coisa pra alguém, mas pra mim foi, porque faz bastante tempo que eu não leio um livro com tanta voracidade quanto aconteceu com esse. O nome do livro é Between Tides and Thunder, é um livro de fantasia, romance e fantasia. Não é uma série, mas eu descobri recentemente que a autora lançou esse primeiro livro, que a narradora é a protagonista feminina, e aí ela lançou um outro, que é a mesma história, só que aí do ponto de vista do cara. Porque é um romance. Então, assim. E eu tô já lendo o segundo, porque eu fiquei obcecada por essa história. É bem legal, gente. Não tem em português ainda, mas acho que logo, porque tá fazendo muito sucesso. Então, quem gosta de fantasia, romance, não é bem um pornô de fada, como eu costumo dizer, porque não tem tantas cenas, sabe? É mais uma fantasia mesmo. É bem legal. Mas enfim. Fazia muito tempo que eu não ficava tão investida numa história de um livro. A minha relação com a leitura, eu era uma criança que lia muito. Inclusive, curiosamente, o primeiro livro que eu lembro de passar muitas horas lendo, ficar até de madrugada lendo, foi um livro de fantasia. Foi o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu lembro de, sei lá, eu tinha uns 10, 11 anos e eu fiquei lendo até 3 da manhã. Aí minha mãe falou, minha filha, o que você tá fazendo acordada? E eu tava, tipo, imersa naquele universo, assim. E eu amo quando isso acontece, quando eu tô tão afim de ler um livro que eu passo o meu dia trabalhando e falo, ai, quero chegar em casa logo pra poder ler meu livro, sabe? Eu amo quando isso acontece. E fazia muito tempo que isso não acontecia. E aí esses 3 dias me fizeram lembrar disso, de quando eu tinha a leitura como essa fonte de alegria, de prazer, sabe? Enfim. E esse foi um dos motivos, inclusive, pelos quais eu cursei letras. Eu fiz letras na faculdade, depois eu fiz um mestrado em literatura comparada. Então, assim, eu fiquei 7 anos estudando literatura. Não só porque dentro da faculdade de letras tem muitas outras coisas, mas, assim, eu gostar muito de ler e de literatura foi, obviamente, um dos maiores motivos pelos quais eu escolhi fazer letras. E depois mestrado, etc. Mas. E aí que entra o que eu tô querendo falar hoje. Quando eu fui fazer letras e mestrado, etc., o que aconteceu? A minha relação com a leitura, ela mudou totalmente. Ela deixou de ser essa coisa lúdica, essa coisa de prazer, essa coisa de tempo livre e alegria, e passou a ser trabalho. Eu me lembro, inclusive, de um professor da faculdade, que depois virou meu orientador do mestrado, que ele falou uma vez, assim, que ele amava literatura, e ele trabalhava com isso já, sei lá, há uns 30 anos, mas que se ele pudesse escolher alguma coisa para trabalhar, hoje em dia, talvez ele não escolhesse literatura, porque ele perdeu a literatura que era fonte de prazer para ele, porque passou a ser o trabalho dele. E ele, assim, como professor de universidade, então, assim, era mais ainda trabalho do que para mim, que na época era apenas uma aluna do curso de letras. E eu acho que isso acontece com tudo, né? Quando você pega uma coisa e transforma ela em trabalho, a sua relação com aquela coisa muda. Eu ainda gosto de ler, mas, assim, eu terminei o meu mestrado em 2020. No começo do ano, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E eu fiquei muito tempo sem conseguir ler um livro direito, assim. Eu não tinha concentração, eu sentava pra ler, achava chato, eu não conseguia ficar ali. E também quando eu lia, eu ficava pensando umas coisas que eu tinha estudado, sabe? Então, assim, eu demorei um tempo pra voltar a ter um hábito de leitura
como eu tinha antes da faculdade. E às vezes eu nem acho que eu tenho esse hábito. Uma época eu tava lendo bastante pornô de fada, inclusive, gente, eu amo, tá? Eu faria um episódio inteiro falando sobre isso, talvez eu faça. Eu também fico muito tempo sem ler, tipo, esse ano, por exemplo, eu li 2 livros. Um foi esse que eu li agora nesse final de semana e um que eu li quase que imediatamente antes. Então, assim, eu fiquei uns 6 meses sem ler nada, pegando pra começar uma coisa ou outra, mas nunca terminando. E eu acho que, não só, mas em grande parte, a culpa disso foi eu ter cursado letras e feito mestrado, e aí a minha relação com a leitura mudou por causa disso. Porque a gente eu digo a minha geração e a geração antes da minha, eu acho assim, como eu falei no começo do episódio, adultos dos dias de hoje, a gente caiu um pouco no conto do vigário do trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia. Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira, porque assim, na verdade, eu uma vez fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso, e aí uma pessoa comentou no vídeo assim, a frase correta deveria ser, trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada. Eu achei isso maravilhoso, mas isso descreve um pouco o que de fato acontece. Não é que você não vai gostar do seu trabalho, não é que você não pode amar a atividade que você faz, mas a relação que você tem com essa coisa com a qual você trabalha não vai ser igual quando essa coisa não era o seu trabalho, de quando essa coisa era o seu hobby, por exemplo, se você transformou um hobby em trabalho. Até porque a definição de hobby é o que você faz quando você não está trabalhando. Então, se essa coisa tem relação com o seu trabalho, de alguma maneira, já não é um hobby. É uma coisa que tem um objetivo que tem relação com o seu trabalho. Por exemplo, eu faço aula de piano. E eu gosto de fazer aula de piano. Eu não gosto muito de praticar. Sou um pouco preguiçosa pra praticar, eu acho. Porque eu não... Porque é isso, né? Instrumento musical é tipo esporte. Você tem que ficar praticando a mesma coisa 1000 vezes. E eu tenho um pouco de preguiça disso. Mas eu entendo que é necessário. Mas, apesar disso, eu gosto de ir pra aula de piano. Eu gosto de ver que eu tô evoluindo, de aprender a parte da teoria musical também, mas tudo isso tem relação com o meu trabalho. Eu tô fazendo aula de piano porque eu tenho vontade de expandir os meus horizontes em relação ao teatro musical, produção musical e etc. Então, assim, é uma coisa que eu gosto e que eu faço quando eu não estou trabalhando, mas ela tem relação direta com o meu trabalho. Ela tem um objetivo que tem relação com o meu trabalho. Então, ela não é um hobby pra mim. Ela é só uma especialização dentro de uma área do meu trabalho. E aí eu acho que uma coisa que acontece muito quando você busca trabalhar com o que você ama, é que você acaba criando uma relação complicada com o trabalho. O que é um sintoma de quem, na verdade, é adulto hoje. Eu acho que quem tem entre, sei lá, 25 e 45 anos, essa galera aí, a gente cresceu assim, né? Não, eu vou trabalhar com o que eu amo. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente tinha essa mentalidade, aconteceu... E aí eu dei uma lida, né? Obviamente, sempre busco algumas coisas. Como sempre, as referências estarão na descrição do episódio. E aí, uma das coisas que eu li, que eu achei que valia trazer, era que, assim, houve um aumento do emprego precário e da insegurança resultando numa relação tóxica com o trabalho. Então, assim, além de crescer com essa mentalidade do tipo, eu tenho que escolher o que eu amo, quando a gente chegou na vida adulta, cadê os direitos trabalhistas? Cadê os trabalhos que dão segurança, né? Cadê o que a gente viu quando a gente era criança? Isso mudou. E aí, hoje em dia, é mais ainda. E aí, isso acaba que a gente fica com pouca energia para outras coisas. Porque, assim, a gente trabalha e aí a gente tem que fazer cursos extras. Isso aí, gente, em qualquer área, tá? Cursos extras para conseguir se especializar, para poder conseguir uma promoção, para conseguir um aumento. E aí, que horas que você vai ter um hobby? Aí, que horas que você vai conseguir, sei lá, fazer uma aula de tricô? Fazer um clube da leitura, sabe? Você não consegue, porque você não tem energia, você não tem tempo. E quando você tem tempo, você quer descansar. O que eu acho muito normal, o que eu acho muito plausível. E aí também tem uma coisa que eu acho que já é uma questão há um tempo no mundo, que é, a gente não quer perder tempo com uma coisa, entre aspas, inútil. Né? O que é inútil? Né? A gente pode parar pra pensar nisso. Mas eu acho que o inútil é tudo que não tem relação com o trabalho. Por exemplo, eu lembro que eu estudei francês uma época, né? E aí muitas pessoas me perguntavam assim, mas por que você tá fazendo francês? Eu falava, gente, eu quero aprender francês. Não, mas você quer fazer uma pós? Você quer fazer alguma coisa que te peça isso? E eu falava, não, gente.
eu acho um idioma bonito, eu quero aprender francês. E eu achava engraçado porque realmente mais de uma pessoa fez essa pergunta pra mim e falava assim, mas você já fala inglês? Pra que você vai fazer francês? Eu falei, gente, mas eu quero falar outro idioma. Posso falar outro idioma? O mundo me permite? O capitalismo me permite? Mesmo que eu não tenha um objetivo claro com esse idioma, eu quero aprender a falar. Eu acho bonito, eu acho legal, ponto final. E eu gosto de aprender idioma. Mas o francês não tinha relação com o meu trabalho. Era só uma coisa que eu queria fazer porque eu queria fazer. E porque eu tava com tempo. E porque eu tava com dinheiro pra poder pagar o professor. E era isso. E aí eu conversava sobre isso com o meu professor de francês porque isso nunca aconteceu comigo com os meus alunos de inglês. O inglês já é um idioma que as pessoas têm outra relação. Porque é sempre muito utilitário. O inglês é sempre porque, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero viajar, quero ganhar uma promoção no trabalho e pra isso tem que falar inglês. Então, assim, eu nunca peguei um aluno que falava, não, eu tô fazendo porque eu quero falar inglês, eu acho legal o idioma, eu quero aprender porque eu quero. Nunca teve. Eu acho que, e eu dou aula de, gente, eu dou aula de inglês há bastante tempo, eu dou aula de inglês desde 2014, faz 12 anos, e eu acho que eu nunca tive um aluno adulto, né, que estivesse estudando inglês porque queria. Eu acho isso um pouco triste. Eu entendo, mas acho um pouco triste também. Porque é muito legal aprender um idioma, mesmo que você não tenha necessariamente um objetivo claro com ele. Outra coisa também que apareceu no que eu tava lendo sobre o porquê que a gente não tem hobby, né, além da coisa da relação tóxica com o trabalho, que tira o nosso tempo livre, essa coisa de achar que tudo que não é do trabalho é inútil, também tem a questão de que hoje em dia a gente tem muito entretenimento passivo de fácil alcance. Eu nunca tinha ouvido essa expressão antes, entretenimento passivo. E aí, o que é isso? É você sentar sua bunda no sofá e ficar vendo série, horas e horas e horas. É passivo. Você não tá fazendo nada, você tá ali, o seu olho tá trabalhando, no máximo. Ou você ficar no celular rolando seu feed também, horas e horas e horas, sem saber direito o que você está procurando, porque não é nada, é só para preencher o vazio da sua mente. Então é claro que é muito mais fácil você sentar no sofá e ficar rolando o feed do que você de fato pensar em fazer alguma coisa, criar alguma coisa, ir em algum lugar, fazer uma aula, sabe? Então, assim, é muito mais fácil você preencher o seu tempo livre com esse tipo de entretenimento do que você inventar alguma outra coisa que você possa fazer. Fazer um esporte, alguma coisa assim. E eu acho que a gente não pode deixar de comentar que também existe a questão de que tudo que a gente faz hoje em dia tem que ser monetizado. Claro, isso assim, tá tudo dentro dessa coisa do que a gente acha que é inútil e não quer perder tempo com isso. Mas assim, tudo tem que ser monetizado. Então, você começou a fazer tricô? Vende as peças que você faz. Você começou a desenhar? Trabalha com isso. Cria peças gráficas para não sei o quê. Você... Só que às vezes, gente, a gente só quer fazer uma coisa, ser ruim naquela coisa e curtir estar fazendo aquela coisa. E eu tava conversando com meu primo essa semana, ele também é professor, ele é professor de biologia. Mas ele também é músico, ele toca vários instrumentos, ele agora tá começando a aprender um pouco sobre produção musical, e aí ele já gravou umas músicas dele e tal. E ele fala, cara, não é bom, tipo, eu mesmo vejo assim, eu gravo uma música, aí daqui a 2 meses, como eu já estudei um pouco mais, eu ouço e falo, meu Deus, eu consigo fazer muito melhor do que eu fazia há 2 meses atrás. E aí ele lançou uma música no Spotify, ele falou assim, não é nem pra... Eu não tenho ambição de, tipo, ser um artista reconhecido, ganhar grana com isso. Mas eu gosto muito de música, eu me divirto com isso, ocupo o meu tempo. E aí, ele também fez um curso de gastronomia. E eu falei pra ele assim, cara, você é quase um homem renascentista, né? Você tem várias habilidades, mas só em uma área do conhecimento ele ganha dinheiro, que é a área na qual ele trabalha, que é sendo professor. Mas assim, eu acho muito maneiro, eu acho muito legal você ter vários conhecimentos, várias habilidades, e não necessariamente você precisa monetizar aquilo que você está fazendo. E aí, esse podcast, por exemplo, é uma coisa que eu penso um pouco nisso, assim, quando eu comecei a fazer, vários amigos meus falaram assim, nossa, Ana, daqui a pouco você vai estar fazendo publi, daqui a pouco não sei o quê, e eu falava, não, assim, eu acho que às vezes acontece, você cria um conteúdo e aí as pessoas vão consumindo e aí você até consegue ganhar uma grana e tal. Aconteceu comigo, né, no TikTok, mas assim, era muito diferente a forma de criar no TikTok quando eu fazia e hoje em dia. E é engraçado porque faz pouco tempo, mas é que na internet 5 anos é uma vida. E aí uma questão pra mim em relação ao TikTok foi essa, do hobby do trabalho, porque não era meu trabalho e começou a tomar uma proporção, eu precisei mudar eu precisaria ter mudado a minha postura em relação à criação de conteúdo pra manter
o meu perfil engajado com os meus seguidores e tudo. E eu cansei, eu falei, cara, eu não quero trabalhar com isso. Beleza, às vezes eu me arrependo porque eu poderia ter ganho dinheiro, talvez, mas assim, eu vejo pessoas que começaram a criar conteúdo na mesma época que eu e estão hoje ricas, sim, mas assim, é uma coisa que eu queria fazer? Não é uma coisa que eu queria fazer. Eu gostava de fazer por diversão. Eu curtia fazer. Preenchi o meu tempo. Na pandemia, inclusive, foi ótimo pra mim ter isso, essa atividade. Porque, né, senão eu ficaria, sei lá, fazendo nada. Porque eu tava desempregada, né? Mas enfim, eu acho que a solução pra isso, obviamente, não é você trabalhar com uma coisa que você odeia. Tá? Não é você, nossa, quando eu penso em ir pro trabalho, eu fico infeliz. Não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que é importante ter as duas coisas, ter o trabalho e ter o lazer também. Ter uma coisa que você sabe que é o seu trabalho, uma coisa que você sabe que é o seu hobby. Uma coisa que você se dá o direito de ser ruim, uma coisa que você se dá o direito de usar para esquecer do seu trabalho e que não tenha uma relação com o seu trabalho. Ah, porque isso aqui é uma habilidade que eu vou aprender que vai me ajudar. Não, não é para isso. É uma coisa completamente, entre muitas aspas, inútil em relação ao seu trabalho, mas que te dá prazer, que te dá alegria, satisfação de fazer. E aí eu trago o meu último exemplo de hoje, que é o videogame. Eu adoro jogar videogame. Eu tenho um PS5 hoje em dia, mas eu já tive PS4. Eu tive um PS1, aí eu não tive nenhum console por um tempo, aí eu tive um PS4 e agora um 5. Eu amo jogar videogame. Eu falei que eu não tinha hobby, mas talvez o videogame seja o mais próximo de um hobby que eu tenho. E sabe o que é muito doido? Quando eu tô jogando, sinto que eu tô perdendo tempo. Ai, eu tô aqui gastando meu tempo à toa jogando. Gente, eu estou me divertindo. Eu tô curtindo, sabe? Esse momento aqui, eu e meu videogame, entendeu? E aí, uma coisa que aconteceu foi, na pandemia, eu jogava muito Fortnite com os meus amigos. É um jogo, né, de tiro que você joga em time. E aí tinha um amigo que era muito bom. O VG. VG, se tá ouvindo, grande abraço. O VG joga muito bem. E o meu time não era bom. Era tipo eu, a gente jogava assim, ok. Às vezes menos que ok. Aí o VG falava assim, gente, mas vocês podem ser bons. É só vocês treinarem mais. E eu ficava tipo assim, irmão, isso aqui é 100% meu hobby. Você acha que eu vou sentar minha bunda no sofá e treinar videogame? Assim, gente, não tô falando que não pode ser um trabalho. Tem pessoas que trabalham com isso e tudo bem, mas não é pra mim. Eu não quero que videogame vire meu trabalho. Eu quero que seja o meu hobby. Eu quero que eu entre no Fortnite e me estresse, porque as crianças de 12 anos, 7 anos, jogam muito melhor do que eu. Eu não jogo mais Fortnite hoje em dia. O meu squad se dissipou. Então, infelizmente, essa era da minha vida acabou. Mas eu ainda jogo jogos que não são online. E eu ainda jogo sendo bem mais ou menos. Eu gosto de jogar jogos que tem história, porque eu acompanho a história. Eu coloco no modo fácil, quando eu começo a me irritar muito, porque não é pra isso que eu jogo. E eu quero tentar fazer isso com mais coisas. Eu quero tentar não ter tanto essa relação de funcionalidade, sabe? De utilitarismo com tudo que eu faço. Porque a vida não pode ser só trabalho, gente. Eu vou finalizar com uma... Eu não me lembro quem foi que falou isso, tá? Mas eu vi na internet. Uma pessoa perguntou pra outra, assim, qual o seu trabalho dos sonhos? E a pessoa respondeu, era uma mulher. Ela falou assim, eu não sonho com trabalho. E eu falei, porra, mas é isso. Então, gente, espero que vocês tenham hobbies. E se vocês não tiverem, eu espero que vocês encontrem alguma atividade que possa virar o seu hobby, porque é muito bom. É muito bom você se dar o direito de ser ruim em alguma coisa. E essa coisa de trazer algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação, mesmo assim, tá? Vamos tentar junto. Eu sei que é difícil, mas segura na minha mão e a gente vai. E uma coisa importante, gente, esse é o nosso 5º episódio. E essa semana, dia 26, a gente faz um mês de podcast. Olha que loucura. Não sei que matemática é essa, que 5 semanas de um mês, mas enfim... O primeiro episódio foi lançado dia 26 de junho e logo é dia 26 de julho. Então eu tô muito feliz de ter conseguido manter um mês. Parece pouco, mas pra mim não é pouco. Então muito obrigada também, além de ouvirem esse episódio de agora, muito obrigada por ouvirem os episódios anteriores. E comentarem, e curtirem, e repostarem as coisas que eu posto nas redes sociais. Muito obrigada, de verdade. Eu gosto muito quando eu recebo mensagens de pessoas falando, cara, eu ouvi seu episódio e pensei tal coisa. Ou tipo, nossa, eu me identifiquei muito com isso que você falou. É pra isso. É pra isso que eu tô fazendo esse projeto. Então, muito obrigada. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até semana que vem.